Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Juliana, sou psicóloga e por aqui a gente fala bastante sobre livros e como se aproveitar dessas leituras de forma terapêutica. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto mais prático dessa vida de estudos, de leitura, e eu vou compartilhar um pouco com vocês o que eu tenho feito, que tem me ajudado a estudar melhor, a absorver melhor aquilo que eu leio e as coisas que eu vim testando e adaptando ao longo desse tempo. Eu comecei a levar os estudos mais a sério quando eu entrei na faculdade. E eu percebi que psicologia é tipo um esquema de pirâmide, sabe? Porque não basta só você estudar abordagens e técnicas. É muito importante que um psicólogo saiba pelo menos um pouco de filosofia, de antropologia, de arte, principalmente aí puxando para a literatura, que expressa muito bem a natureza humana, mesmo que sejam histórias fictícias, personagens fictícios, a gente tem contato ali com as emoções, com as intenções, com os vícios e virtudes deles, toda aquela questão existencial, principalmente quando a literatura é boa, ainda mais puxando a atenção para os clássicos, tem muito de nós, muito da nossa natureza ali dentro. Então, quando eu me deparei com essa lista infinita de coisas para estudar, e como diz um psicólogo que eu acompanho, uma vez psicólogo para sempre um estudante, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E quando a gente se depara com uma coisa muito grande para concretizar, é muito importante que a gente quebre aquilo ali em passos menores, passos concretizáveis. E foi isso que eu fiz. Então, eu fui estudando aquilo ali que eu via na faculdade, eu fui estudando também aquelas coisas que eu tinha mais interesse, então, lia ali um livro de cada vez. Só que nesse tempo eu também acompanhava uma moça que falava sobre vida de estudos. E ela compartilhou que ela fazia 3 tipos de leitura diferentes ao mesmo tempo. Então, uma leitura técnica, mais voltada para a profissão, uma leitura de ficção, geralmente literatura clássica, e também uma leitura espiritual. E eu olhei para aquilo ali e eu falei, vou testar. E nesse teste eu vi que realmente funcionava para mim. Eu percebi que era muito melhor do que ler, por exemplo, 2 livros de psicologia ao mesmo tempo ou 2 livros espirituais ao mesmo tempo, né? Porque, pelo menos para mim, falando de mim agora, cada um funciona de um jeito diferente. As informações ficavam muito confusas, embaralhadas na minha cabeça. Já com esses 3 tipos de leituras diferentes, isso não acontecia. E eu sei que vocês querem que eu fale sobre como estudar melhor, como reter melhor o conteúdo, mas essa coisa das 3 leituras diferentes vão fazer sentido lá na frente, tá, gente? Eu prometo. Só que nessa coisa de ler ou até mesmo assistir aulas, eu percebi, já havia percebido antes, na verdade, um outro problema, que era a questão do quanto eu estava retendo realmente aquele conteúdo. Porque passava um tempo e eu já me esquecia. E era péssimo, é um saco você ler, você estudar, e depois de um tempo você vê que você esqueceu, parece que não serviu de nada. E realmente, quando a gente só lê ou só escuta uma aula, a gente está fazendo uma aprendizagem passiva, ou seja, você recebe a informação e fica por isso mesmo. Talvez você já tenha ouvido falar daquela pirâmide de Glasser, em que basicamente ele diz que a melhor forma de você reter um conteúdo é ensinando para outras pessoas. E eu vivi muito isso na prática, principalmente porque eu estudei inglês por vários anos da minha vida, mas eu nunca dominei tão bem o idioma, tanto quando eu comecei a dar aulas. Porque quando você entra numa sala de aula, ou você sabe. Porque se algum aluno te fizer uma pergunta e você não souber, no mínimo você passa vergonha. Então, o lado bom disso é que você se obriga a realmente dominar aquele assunto para ensinar para outras pessoas. E não só isso, né? Tem a questão de que você ensina de um jeito para uma turma porque eles têm uma dinâmica assim. E aí você tem que explicar o mesmo assunto para outra turma que tem uma outra dinâmica. Às vezes você tem que explicar a mesma coisa, só que para faixa etária diferente, e aí você tem que mudar a forma com a qual você explica. Tanto que eu tenho certeza que eu nunca mais na minha vida vou me esquecer de present perfect, de tanto que eu já expliquei isso. Mas enfim, quando eu olhava
para essas outras questões que eu estava estudando, né? Então, psicologia, filosofia, religião, eu falava, tá, pra quem que eu vou ensinar isso? Com quem que eu vou conversar sobre isso? Sabe? Eu não vou ficar enchendo o saco dos outros sobre Freud, sobre Skinner. O que que eu faço? Foi aí que eu comecei a fazer o seguinte. Toda vez que eu terminava um capítulo de um livro, eu parava e explicava pra mim mesma aquilo ali que eu acabei de ler, com as minhas palavras. Isso aqui é muito importante. Eu já vou falar, desenvolver melhor essa ideia depois. E aí, no dia seguinte, antes de iniciar um novo capítulo, eu retomava aquilo ali que eu li no dia anterior, também com as minhas próprias palavras, me forçando a recapitular o que eu havia estudado. E realmente eu comecei a observar uma mudança positiva na minha retenção do conteúdo, porque eu finalmente estava lembrando daquilo que eu estudava. Eu estava conseguindo desenvolver melhor as ideias. Até porque, de fato, meu aprendizado ali estava se tornando mais ativo. Só que, para ser bem sincera com você, gente, eu odiava fazer aquilo, eu achava um saco. Não sei se é porque eu sou mais introvertida, era aquela coisa de ficar parando e falando, sabe? Eu achava um saco. Talvez para quem seja mais extrovertido isso funcione. Só que nesse tempo também eu vi um pessoal, comecei a ver um pessoal falando sobre anotações. E aí eu pensei comigo, e se eu começar a explicar, fazer a mesma coisa, explicar para mim mesma aquilo ali que eu tô lendo com as minhas próprias palavras, só que ao invés de ficar falando, eu não anoto. E para mim isso aí foi o pulo do gato, porque eu vi nas anotações não só um meio de ajudar a minha memorização, porque você está escrevendo, mas também você obriga, aquilo ali que eu falei, você obriga o teu cérebro a reter aquela informação que você acabou de ler, acabou de ouvir, e refazer aquilo nas tuas próprias palavras. Sem contar que as anotações, gente, elas são o nosso segundo cérebro, a nossa segunda memória. Porque essa história de lembrar de tudo que você estuda, de tudo que você lê, é balela, entendeu? Eu nunca vi, eu já assisti vídeo, já comprei curso de gente falando de métodos para estudar e tudo mais, mas eu nunca vi nenhum que realmente grudasse literalmente na tua memória. É impossível. Só se tiver aí algum vendedor de curso que faz milagre, mas eu duvido um pouco. Então, se você esquece daquilo que você aprendeu, você revisita as tuas anotações e aquilo ali vai estar com as tuas próprias palavras, então vai facilitar a tua vida. Lembra que eu falei daquelas 3 tipos de leitura diferentes que a moça recomendou? Então, eu apliquei essa mesma ideia na minha rotina, só que a forma com a qual eu fazia anotações também ficou diferente de acordo com os tipos de leitura que eu fazia. Então, para cada tipo de leitura, eu faço um tipo de anotação diferente. E é isso que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Então, eu vou começar pela leitura técnica, lembrando que leituras técnicas podem ser todas aquelas áreas relacionadas a profissões. No meu caso aqui é psicologia, então eu vou falar bastante sobre isso, mas lembrando que você pode e deve adaptar para a tua realidade. Mas também as leituras técnicas, a gente pode falar de todas aquelas outras áreas mais formativas, educacionais, então filosofia, história, economia, política e etc, etc. Então, o que que eu faço? Geralmente, vamos começar pelo básico, né? Eu costumo sublinhar com lapiseira mesmo, ou até mesmo usar um marca-texto, para destacar aquelas frases, aquelas falas que mais me chamaram a atenção, que são de fato mais importantes. E aí, eu também, deixa eu achar uma página melhor aqui para mostrar para vocês. Dependendo da ideia de um capítulo ou de um trecho, se eu vejo que aquilo ali realmente é importante de ser lembrado, de ser melhor desenvolvido, eu costumo fazer anotações, ou seja, eu falo de novo aquilo que o autor acabou de explicar, só que com as minhas próprias palavras. Então, de novo, eu forço
o meu cérebro a absorver aquela informação e devolver ela de volta, só que com o meu próprio repertório. Além disso, pessoal, né, eu costumo escrever ou nas laterais, em cima, embaixo, onde tiver espaço. Outra coisa também que potencializa muito a nossa aprendizagem, a nossa memória, eu costumo fazer isso aqui mesmo, são associações. Então, por exemplo, o autor desse livro está falando sobre isso e eu vi algo parecido em outro livro, e aí eu associo ideia de outro autor com esse autor. Ou, por exemplo, o Viktor Frankl está falando isso aqui e o Freud disse aquilo ali. Então, eles discordam nesse e nesse ponto, e eu também coloco o que eu acho sobre aquilo ali. Inclusive, eu sei que tem um pessoal que é super contra essa ideia de escrever, de riscar o livro, e enfim. Mas eu discordo, porque na minha cabeça, quando o livro tá totalmente clean, sem nada, sem marcação, sem nada, aquele livro é do autor. Mas a partir do momento em que você começa a fazer as tuas marcações, as tuas anotações, aquilo ali se torna um diálogo entre você e o autor, porque já não é mais só as ideias do autor, são também as tuas ideias, a forma com a qual você está entendendo aquilo e também as tuas associações. Então eu sou super a favor de vocês riscarem os livros de vocês. Ainda continuando um pouco nessa coisa das anotações, quando chega no final de cada capítulo, eu costumo fazer um resumo daquele capítulo, igual eu fazia quando eu explicava para mim mesma, só que agora escrevendo. Quando o próprio livro tem esse espaço aqui, eu escrevo nele mesmo, só que quando a página inteira do livro já está preenchida, eu costumo fazer o seguinte. Deixa eu até procurar em outro livro aqui para mostrar. Na verdade, deixa eu explicar melhor. Eu vejo um pessoal por aí falando do caderninho de estudos, caderno de leitura, onde eles fazem exatamente isso, as anotações, os resumos, só que no caderno ao invés de escrever no próprio livro. Eu, falando de mim, eu não gosto de ficar acumulando coisa, entendeu? E aí eu penso, meu Deus, se eu for ter um caderno para cada livro que eu tenho que estudar, sabe? Cadê o espaço? Então, o que eu faço? Eu pego, geralmente, uma folha de caderno, corto no meio, e aí eu faço o resumo que eu faria normalmente no livro, e aí, quando eu termino esse resumo, eu simplesmente coloco ali no final do capítulo. Deixa eu achar aqui. Pronto. Então, metade da folha, o resumo aqui tá feito. Deixo aqui, pronto, parte para o próximo capítulo ou subcapítulo. Simples. Inclusive, esse livro aqui, A Educação da Vontade, já falei sobre ele em outro vídeo aqui no canal. Caso alguém queira, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu assisti algumas aulas sobre esse livro. E aí, eu fiz as anotações das aulas, tirei a folha do caderno e deixei dentro do próprio livro. Porque eu acho, gente, que isso até facilita a tua vida. Como eu sou psicóloga, eu preciso revisitar com frequência algumas leituras, porque eu preciso estudar os casos dos pacientes. Então, quando eu vejo, por exemplo, o meu paciente parece que está com essa questão X, então vou dar uma olhada no livro que trata sobre essa questão. Então, eu vou lá, e aí eu sei que tanto, por exemplo, o capítulo do livro ou as minhas anotações já vão estar ali dentro do livro. As anotações que eu vi em alguma aula sobre aquele assunto também vai estar lá dentro. Então, eu não preciso ficar procurando. O livro tá aqui, o caderno tá lá e tem outra anotação lá. Entendeu? Tá tudo junto. Inclusive, gente, essa coisa das anotações, elas facilitam muito a nossa vida. Porque na hora que você está estudando, e aí você tem que ir lá e escrever e anotar e fazer essa associação de ideias e fazer resumo com as suas próprias palavras, dá trabalho. É chato, eu sei. Só que a longo prazo, isso salva a tua vida. Porque quando você precisa revisitar aquela ideia daquele livro, algum tema, ou por exemplo, para quem cria conteúdo para o YouTube, enfim, você precisa lembrar de algum assunto. E aí você vai, às vezes você tem que ler o capítulo inteiro. Pra quê?
sabe? Quando você tem as suas próprias anotações ali. E, de novo, são as tuas anotações, são as tuas palavras. Então você lembra, você recapitula aquilo ali muito mais fácil. Então, gente, anotação salva vidas. E antes da gente ir para o próximo tipo de leitura, uma coisa também que às vezes eu faço, depende do livro, é também fazer anotações no sumário. Tem alguns livros que às vezes eles são mais densos, o capítulo em si não é tão claro sobre tudo que ele abarca, né? O capítulo não, perdão. O título não fala tão claramente de todos os assuntos que o autor abarca no capítulo. Então, eu coloco aqui, por exemplo, psicologia da neurose de angústia. E aqui nesse capítulo fala sobre humor como remédio. Então, se eu quiser algum dia lembrar sobre esse tema do humor, eu olho aqui no sumário, provavelmente eu vou lembrar que nesse livro já falou alguma coisa, só que eu também já tenho onde está sendo falado. E outra coisa também, dependendo do livro, por exemplo, esse aqui, ó, Questionamento Socrático para Terapeutas. Esse tipo de livro, ele traz muitas tabelas, muitas técnicas, que muitas vezes não compensa ficar colocando, ou melhor, ficar refazendo elas no resumo. E o que eu faço nesses casos? Na hora do resumo, eu coloco, por exemplo, tabela para manejo clínico na página tal, técnica para lidar com tal sofrimento na página tal. Porque quando eu abro um capítulo para ver sobre um assunto, eu já vou direto no resumo, porque eu sei que a ideia principal tá lá. E aí, se eu preciso daquela técnica, daquela tabela, enfim, a página já tá lá. Porque às vezes eu posso até tirar uma impressão e tudo mais. Então, sempre aí pensando não só no sentido da aprendizagem, da retenção, mas também para facilitar a tua vida. Agora, falando um pouco das leituras de ficção, né? Os livros de literatura. A princípio, eu sublinhava só com lapiseira mesmo. Não sei por que eu tenho essa mania, mas eu não uso marca-texto em livros de literatura. Mas eu costumava principalmente marcar frases, falas de personagens que me marcavam muito ou situações com as quais eu me identificava. Volta e meia eu fazia algumas anotações, por exemplo, se eu via que um personagem ele demonstrava de forma prática algum fenômeno da psicologia, eu colocava ali, eu marcava ali. Então, por exemplo, a Mary, em Orgulho e Preconceito, mostra o prejuízo da timidez na vida de uma pessoa. Colocava lá. Só que depois que eu comecei esse trabalho aqui no YouTube, eu comecei também a fazer anotações também. Cortava ali um pedaço de folha de caderno e eu fazia uma espécie de resuminho sobre as características de alguns personagens ou até mesmo resumir a história em tópicos para que quando eu decidisse falar sobre determinado livro aqui no canal, eu não precisasse reler o tempo todo, porque senão cada vez vai demorar consideravelmente. E, pessoal, de novo, batendo nessa tecla da adaptação. Então, antes de ter o canal no YouTube, eu não fazia aquilo, porque, enfim, eu lia literatura, mas para desenvolvimento próprio, né? A nossa vida interior, a ampliação da nossa imaginação. Mas, com o tempo, isso também se tornou um trabalho. Tanto que, para professores de literatura, a literatura, ela não é só um livro de entretenimento ou só para ampliar o teu imaginário. Ele é também um livro técnico. Então, dependendo do teu caso, as leituras mudam aqui. Então, eu vou reforçar mais uma vez. Cuidado para você não levar muito essas técnicas, esses métodos ao pé da letra. Lembre sempre de adaptar para a tua realidade. E por fim, eu também realizo a leitura espiritual, porque eu já comentei aqui com vocês, eu sou católica, então essa é a parte fundamental da minha vida. E geralmente, esses livros espirituais eu posso dizer que eles se separam em dois. Tem aqueles livros mais de meditação, de contemplação, que você fica refletindo sobre aquilo, ou às vezes histórias, biografias de santo.
Nesses livros assim, eu costumo só sublinhar ou destacar, fazer poucas anotações. Já em contrapartida, a gente também tem alguns livros mais de formação. Então, por exemplo, o próprio Catecismo da Igreja, ou alguns livros de história, ou livros mais voltados para a filosofia ou a teologia, eles são mais técnicos, querendo ou não. Então, esse tipo de leitura espiritual também eu acabo fazendo mais como as próprias leituras técnicas. E antes de finalizar o vídeo, eu vou compartilhar rapidinho com vocês um pouquinho dos materiais que eu uso para fazer esses estudos, para fazer essas leituras, porque eu sei que tem um pessoal que adora essas coisas de papelaria. Eu, inclusive, faço parte desse clubinho, então vamos lá. A primeira coisa que eu uso seria os marca-textos. Eu gosto de usar esses tons pastéis, mas enfim. Eu também gosto de usar, eu não sei como é que a gente chama isso aqui, se é post-it mesmo ou... Enfim, eu costumo falar flags. Eu gosto de usar essas flags aqui assim, principalmente quando eu vejo algo muito, muito, muito importante num texto. Então, quando eu vejo algo muito importante, eu vou lá, sublinho ou destaco. Mas quando é algo mais ainda, mais importante ainda, aí eu coloco uma dessas. Eu já tentei colocar em prática aquela coisa de marcação de cor. Só que comigo não funcionou muito bem. Mas, ainda assim, em alguns livros eu tento fazer isso. Por exemplo, nesse livro mesmo aqui, do questionamento socrático, eu até coloquei as mesmas cores para combinar. Eu fiz o seguinte: a flagzinha cor-de-rosa eu deixei para coisas que estão se referindo a manejo clínico. E as que são roxas, eu deixei para técnicas. Então, dependendo do livro, eu faço essa separação de cor, mas na maioria das vezes não. E também, uma outra mania que eu tenho, eu gosto de deixar essas flagzinhas mais fininhas, né? Para livros de ficção. Não tem uma razão, é só porque eu acho mais bonito mesmo. E para fazer aqueles resumos no final do livro, quando já não tem muito espaço, eu costumo recortar, como eu, já reforcei aqui, algumas folhas de caderno ou usar bloco de nota. E quando eu quero fazer aquelas anotações, sejam nas laterais ou em cima e embaixo, e não tem muito espaço, eu costumo usar post-it. Bom, e no mais é isso, né, gente? Eu espero de coração que essas dicas aqui ajudem vocês de alguma forma. E eu queria também pedir para vocês deixarem aqui nos comentários se tem alguma coisa que vocês fazem que mudou a vida de estudos de vocês para melhor. Vamos aí todo mundo se ajudar. É isso, pessoal. Muito obrigada por terem ficado até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!